Você já passou por centenas de caminhões-tanque, provavelmente milhares, e nunca se perguntou por que eles têm aquele formato. Por que o tanque é redondo? Por que não um retângulo? Retângulos impíriam. Retângulos cabem em armazéns. Retângulos fazem sentido em todos os outros caminhões na estrada. Por que não um cubo? Cubos, na verdade, comportam mais volume usando a mesma quantidade de material. Porque todo caminhão-tanque em todo o país, de toda empresa, em todas as décadas, usa exatamente o mesmo formato? É mais barato, mais resistente, mais seguro? E por que a resposta também explica o seu copo térmico de café, o barril de chope, o cilindro de mergulho, o avião em que você viajou no verão passado e a pilha que está no controle remoto da sua TV agora? Um caminhão-tanque é, no básico, um recipiente sobre rodas. Isso parece chato, mas é isso que realmente acontece toda vez que um desses cilindros prateados passa por você na estrada. Ele está transportando até 11 mil galões de líquido a 112 km por hora. Um galão de diesel pesa cerca de 3,2 kg. Multiplique isso por 11 mil e você tem aproximadamente 35 mil quilos de líquido que está muito vivo dentro daquela carcaça, balançando, mudando de lugar, avançando a cada curva, a cada troca de faixa, a cada freada brusca. Esse é o peso de cerca de 25 elefantes adultos, todos se movendo independentemente dentro de uma carcaça de metal na estrada. Esse líquido ameaça tombar o caminhão. O formato do tanque é a resposta do caminhão para esse problema, e o formato arredondado sempre vence. Mas por que a rodada vence? Eis o que a maioria das pessoas presume. O tanque é redondo porque sempre foi assim, ou porque um formato redondo comporta mais líquido. Nenhuma dessas é a verdadeira razão. E aqui está a parte que deve fazer você se sentir um pouco enganado. Um tanque retangular, na verdade, comporta um volume maior com a mesma quantidade de metal. Se o único objetivo fosse transportar o máximo de líquido possível, os engenheiros já teriam trocado para tanques retangulares há muito tempo. Eles são mais fáceis de soldar, de empilhar e de carregar em uma estrutura. Mas eles não trocaram, e isso é um indicativo. O formato não é para comportar mais. É para sobreviver ao trabalho de conter qualquer coisa. Quando o líquido empurra uma parede, ele empurra igualmente em todas as direções. É assim que a pressão funciona. Ela não escolhe uma direção. Ela se espalha e empurra tudo que toca. Agora imagine essa pressão atingindo uma parede plana com cantos vivos. A força não se distribui de maneira uniforme por toda a superfície. Ela se concentra mais forte nos pontos mais fracos, que são as bordas e os cantos. Esses pontos suportam muito mais tensão do que a parte plana do meio. Com carga suficiente ou apenas com o tempo, é exatamente aí que as coisas racham e falham. Uma parede curva muda tudo. A pressão atinge a curva e é distribuída suavemente ao redor da superfície, espalhando a carga igualmente por cada centímetro, sem nenhum canto para concentrar força e nenhum ponto fraco para atacar. Pense em apertar um travesseiro, beliscando forte os cantos, em vez de abraçá-lo com os dois braços. O beliscão rasga as costuras porque toda a força vai para um só ponto. O abraço mantém tudo junto porque a força é distribuída por toda a superfície. Um cilindro é o abraço. Uma caixa é o beliscão. E como a pressão é distribuída de forma tão uniforme em uma forma arredondada, você realmente precisa de menos metal para segurar a mesma carga com segurança. Isso significa que um tanque redondo não é apenas mais forte do que um quadrado, mas também custa menos aço para construir. Mesma forma, duas vantagens pelo preço de uma. Mas é aqui que a coisa fica maluca. O problema da pressão é só metade da história. Existe um segundo problema que o formato arredondado resolve, e esse é o que realmente vira caminhões. Quando um caminhão-tanque freia bruscamente, o líquido dentro dele não para quando o caminhão para. Ele continua se movendo para frente porque é isso que a física exige. Em um tanque retangular, todo esse líquido em movimento atinge a parede frontal plana exatamente ao mesmo tempo, como uma onda inteira batendo de uma vez só em um penhasco. Isso é uma força repentina e enorme atingindo um ponto plano. Ela empurra contra a frenagem do caminhão. Joga o peso para frente e, numa curva, pode virar todo o caminhão de lado. Mas em um cilindro, a parede curva redireciona esse impacto. O líquido sobe pela curva e desce de volta devagar, como água em uma tigela que você inclina devagar e depois volta ao nível. Só que a energia é distribuída ao longo do tempo, em vez de chegar toda de uma vez como um impacto brutal. Essa é a parte que todo mundo ignora.
O formato arredondado funciona como um amortecedor de balanço embutido. Isso faz com que os caminhões-tanque possam frear mais rápido e fazer curvas com mais segurança. E a geometria do formato faz um trabalho que o motorista e os freios simplesmente não conseguem fazer sozinhos. Você provavelmente pensa que todo cilindro é igual, mas na verdade, repara da próxima vez e vai notar que alguns tanques são perfeitamente redondos na seção transversal e outros são levemente ovais, mais largos do que altos, como um círculo achatado. Esse formato oval empurra o centro de gravidade para mais perto do chão, tornando o caminhão muito mais difícil de tombar em curvas fechadas na estrada. Alguns engenheiros argumentam que o círculo perfeito é estruturalmente superior sob pressão. Outros dizem que o formato oval é melhor em estabilidade nas estradas de verdade. Uma teoria diz que o oval só vale a pena para caminhões que transportam líquidos muito densos, como ácidos ou combustíveis, onde o peso é concentrado e o risco de tombamento é maior. Ambos os designs são usados ao redor do mundo, e ambos ainda são, no fundo, cilindros. Agora, compara isso com aqueles grandes contêineres retangulares que você vê empilhados em navios cargueiros e trens de carga. Eles são quadrados e retangulares porque transportam cargas sólidas, caixas, máquinas, produtos embalados, móveis. Coisa sólida no chacoalho. Elas não avançam contra a parede quando o trem freia. Não há problema de pressão e movimento para resolver, então o formato retangular funciona perfeitamente. O formato de qualquer recipiente sempre responde a uma pergunta específica: o que realmente está acontecendo dentro dele enquanto se move? Esse formato não é novo. Ele não foi inventado para caminhões, fábricas ou nem mesmo para a era industrial. A história vai muito mais longe do que você imagina. Muito antes de existirem caminhões-tanque, as pessoas já transportavam líquidos em barris de madeira, e os barris são redondos exatamente pelo mesmo motivo. As ripas curvas de madeira distribuem a pressão igualmente por toda a estrutura, evitando que o barril se abra. Os antigos romanos usavam barris cilíndricos para transportar vinho por todo o império. Marinheiros usavam barris para armazenar água potável e óleo de baleia em viagens oceânicas que duravam meses, enfrentando mares agitados que testavam cada junta. O barril pode ser o recipiente de pressão mais antigo da humanidade, e ele já era redondo milhares de anos antes de alguém entender a física por trás disso. Depois veio a Revolução Industrial e as caldeiras a vapor no início dos anos 1800. Os primeiros engenheiros construíram caldeiras retangulares porque paredes planas pareciam mais simples e baratas de fabricar. Mas as caldeiras retangulares continuavam explodindo, sempre nos cantos, sempre nas bordas, sempre exatamente onde a pressão naturalmente se acumulava. Depois de falhas catastróficas suficientes e mortes demais, os engenheiros passaram a usar caldeiras cilíndricas. E as explosões pararam. Quando a indústria do petróleo americana começou a crescer rapidamente na década de 1860, nos campos de petróleo da Pensilvânia, essa lição já estava totalmente aprendida e profundamente lembrada. Os primeiros vagões-tanque construídos para transportar petróleo bruto por aqueles campos já eram cilíndricos desde o início. O caminhão-tanque que passa por você hoje na estrada é um descendente direto daqueles vagões de petróleo da Pensilvânia, que por sua vez foram construídos com base em lições que custaram a vida de engenheiros do passado. E agora vem a parte que deveria te deixar um pouco envergonhado. Você esteve cercado por essa mesma lógica de engenharia a vida inteira e nunca percebeu a conexão. Barris de chope são redondos porque armazenam líquido sob pressão de dióxido de carbono, e um barril de paredes retas falharia nas emendas. Mesmo problema de pressão, só que menor e mais frio. Cilindros de mergulho são cilindros perfeitos porque armazenam ar comprimido a até 3.000 libras por polegada quadrada, e nenhum canto ou borda resistiria a isso por muito tempo sem rachar. Extintores de incêndio também são cilindros pelo mesmo motivo: pressão extremamente alta, uma função vital de segurança e absolutamente nenhuma margem para um ponto fraco. O botijão de gás da sua casa é redondo porque o gás é armazenado sob pressão e um tanque retangular começaria a falhar nas bordas depois de apenas alguns ciclos de aquecimento e resfriamento. Agora, as pilhas AA e A são cilíndricas porque a reação química que acontece dentro delas cria uma pressão para fora à medida que descarregam, e a carcaça arredondada lida com essa expansão gradual de forma uniforme, sem estufar ou rachar. Tanques de combustível de foguete são cilíndricos. A mesma física de um caminhão-tanque, só que apontado para cima e viajando muito mais rápido.
Submarinos usam um casco cilíndrico, mas com a pressão agindo na direção oposta. O oceano empurra de fora para dentro tentando esmagar o submarino, e o casco curvado distribui essa força de esmagamento por toda a superfície, então nenhum ponto específico fica sobrecarregado. As fuselagens de aviões são arredondadas na seção transversal porque o ar pressurizado da cabine empurra para fora contra o ar rarefeito do lado de fora em grandes altitudes, e essa diferença de pressão ao longo de milhares de voos destruiria qualquer parede plana com cantos. Os selos de grão são redondos porque o grão seco realmente empurra as paredes para fora, de forma muito parecida com o que acontece com líquidos. Ele flui, ele se acomoda de forma desigual, ou cria pressão. Seu corpo térmico isolado é um cilindro tanto pela resistência estrutural quanto para distribuir o calor de maneira uniforme ao redor do líquido dentro dele. Até as máquinas de ressonância magnética usam um túnel cilíndrico. O formato arredondado ajuda a controlar a geometria do campo magnético poderoso. Onde quer que você olhe, a mesma equação continua aparecendo e chegando à mesma resposta. Agora, para ser honesto, existe uma desvantagem, porque ela realmente existe. O tanque redondo apoiado em um chassi de caminhão retangular e plano deixa espaços triangulares dos dois lados e embaixo, áreas mortas que não podem ser usadas. Uma caixa retangular preencheria esse chassi de ponta a ponta e carregaria um volume total maior na mesma área. Os engenheiros sabiam desse custo desde o início e mesmo assim aceitaram. A segurança estrutural e o controle do movimento do líquido simplesmente valiam mais do que o volume extra. Alguns caminhões-tanque modernos de produtos químicos tentam fechar essa lacuna usando vários cilindros menores construídos dentro de uma única carcaça externa. Assim, o caminhão pode transportar diferentes líquidos em compartimentos separados sem nenhum risco de mistura. É uma solução inteligente. Mas se você olhar dentro de qualquer um desses compartimentos, ainda é um cilindro. A solução também é redonda. É redonda porque todas as outras opções falharam. Aquele formato na estrada não é tradição, hábito ou estética. É o último formato que restou depois de séculos de cantos rachando, paredes planas se partindo e caldeiras explodindo. E esse formato tem influenciado silenciosamente a sua vida o tempo todo, da sua cerveja às suas baterias, até o seu voo matinal.